Olá, está começando o Miscelânea ao vivo. E hoje recebemos aqui um missionário que vai contar a sua experiência de solidariedade e amor ao próximo na África. Muito bom, e nós também vamos falar sobre as diversas áreas de atuação de um profissional aí que você já deve ter ouvido falar muito, que é o coach. Olha, não é por nada não, mas se eu fosse você, eu acompanhava a gente do começo ao fim. O Miscelânea está no ar. Bom, eu já vou logo apresentando o nosso convidado, porque ele tem muitas histórias e experiências para dividir com a gente. O Bruno participou recentemente de uma missão na África. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Muito legal receber você aqui com a gente. E eu queria saber como surgiu essa oportunidade de fazer essa missão, de participar dessa missão. Essa oportunidade veio através de um convite de um pastor amigo que tem trabalhado há alguns anos no país de Moçambique e fundou uma ONG que chama Via África, de apoio ao país. Então ele me convidou e através desse convite eu pude conhecer o país de Moçambique. Agora, por que a África? Por que a África? É a pergunta que muitos fazem, né? Sendo que no Brasil mesmo existem muitas condições precárias de pessoas que precisam de ajuda, mas a África tem uma particularidade, né? A África é um continente com 54 países e a maior parte desses países vive em situações de extrema pobreza. Então, muitas ajudas humanitárias são direcionadas à África porque as calamidades que acontecem naquele continente não são pontuais, por exemplo, como somente um desastre de uma natureza, mas são coisas crônicas que acontecem. E isso faz com que os olhos de muitas ONGs, ajudas humanitárias, a ONU mesmo, direcionem seus esforços para lá. Então é um continente muito carente de ajuda, né? E particularmente conheci o país de Moçambique. Então Moçambique apresenta uma necessidade enorme, coisas que a gente acaba aqui não imaginando que existiria, né? Então lá, por exemplo, enquanto aqui a gente imagina, poxa, aqui existe pobreza, existe miséria, né? No Brasil, apenas menos que 2,8% das pessoas estão abaixo da linha de pobreza. Lá, 55% da população, né? Então, quando você fala linha de pobreza, são pessoas que vivem com aquele índice em torno de menos de $1 por dia e com isso não conseguem condições para sobreviver. Então, o volume é muito grande, 55% da população abaixo da linha de pobreza, então na miséria, né? Vou te dar mais algumas razões porque a África, 80% do país vive em zona rural. Então, se você pensar em Moçambique, 80% de zona rural, quando tem seca, teoricamente as pessoas então ficam sem condições de plantio, de colheita, e a fome vem de uma forma muito devastadora. AIDS, 20% da população é infectada por AIDS, então a cada 10 pessoas, 2 estão com são AIDS. Diversos fatores, né? Não é só a miséria. Diversos fatores sociais, econômicos, que fazem com que aquele continente precise ter um olhar diferenciado de todos. Olha, imaginando tudo isso, acredito eu que haja uma preparação psicológica, até mesmo física, para que se possa fazer uma missão dessa. Como vocês se prepararam para isso? Como você particularmente se preparou? E qual foi o cenário que você encontrou lá? Ok. A gente se prepara, hoje a internet ajuda muito, porque você pesquisa, você vê foto e já está sabendo mais ou menos o que te espera, né? Então a gente tem que ir preparado fisicamente para uma alimentação diferente, né? Porque não estamos adaptados às condições que nós vamos enfrentar lá, que é bem diferente. O clima é até parecido com o nosso, mas as situações, às vezes um lugar para você dormir mais precário, né? Até que conseguimos estar ali em alguns hotéis bem simples, que nos acolheram, mas quase que o país todo é uma miséria muito grande. Então nós nos deparamos com essas situações, nos preparamos assim, já sabendo o que nos esperava, mas quando nós chegamos lá e nos deparamos com situações como, por exemplo, lugares onde você vê pessoas que nunca comeram um pedaço de pão, né? Lugares onde você vê pessoas que têm uma veste de roupa ou não tem nenhum calçado. Então são situações que mexe com o seu psicológico, né? E você tem que ter uma certa estrutura
para chegar lá e poder acrescentar algo para eles. Mesmo com essa preparação, com essa expectativa que você já tinha do que você ia encontrar, teve alguma situação que te deixou sem reação, que te abalou assim profundamente? Sim, sim. Particularmente numa das comunidades que nós visitamos, você poder ver as pessoas recebendo doações e ficando maravilhadas por poder ter um calçado, por exemplo, um calçado, né? Lugares onde você visita algumas casas e as pessoas dormem no chão numa condição muito precária. E até mesmo, talvez, a situação que mais, assim, na comunidade, que mais mexeu com a gente, a situação de que pessoas que nunca tinham realmente comido um pedaço de pão e pega aquele pedaço de pão como se fosse a coisa mais preciosa que elas têm. Sim, sim. E eu imagino que em missão, quando você está trabalhando, é um serviço, né, ao próximo. Isso. E muitas vezes a gente precisa um pouco se distanciar emocionalmente para que a gente consiga exercer tudo que se vai fazer por lá. Tudo que você como propôs, controla né? isso? Como você... Particularmente, o nosso chamado missionário, porque assim, as ajudas humanitárias, as missões, elas trabalham com ajudas, assistências materiais, né, morais e também espirituais. Então já o campo em que eu fui para atuar é o auxílio à assistência espiritual. Então você tem que ter condição de ter uma palavra de esperança, né? Se você se envolver naquele contexto todo, você vai chorar com eles. Sim, sim. Né? Então você tem que chegar em situações que são difíceis e você ter uma palavra, você ter um sorriso, você ter um abraço, você ter uma palavra de ânimo para aquele que está na condição dessa. Então você tem que ter um preparo para poder trazer esperança para as pessoas, né? Através da visão espiritual, da Bíblia no nosso caso, né? Que a gente crê que pode transformar o indivíduo. Agora, foram quantos dias de missão? Nós ficamos 18 dias andando de norte a sul do país, viajando até mesmo mais de voos domésticos, porque até uma situação que eu preciso dizer, o país encontra-se numa iminência de guerra civil, guerrilhas nas estradas, briga de poder, né? Então, entre dois partidos, então viajamos de norte a sul, sempre com voos domésticos para evitar as estradas, mas foi uma viagem menos cansativa por não andarmos tanto de carro, mas viajamos quase que o país todo. Agora, o que você acredita ter deixado lá? O que você acha que a presença de vocês lá mudou na vida daquelas pessoas? Ok. A gente, na verdade, quando vai, pensa que vai para você ajudá-los e acrescentar algo para eles. Isso de fato acontece. Mas a gente está vendo algumas fotos ali, ó. Se quiser comentar, ó. Nós estávamos aí numa comunidade, nesse lugar que eu disse, com as crianças valorizando ali um pedaço de pão, o menino recebendo doações, transporte de lá. Nós trabalhamos muito com crianças. Essas são algumas das imagens. Legal. E a gente acaba que, além de ajudá-los, a gente também recebe muito deles, porque aprendemos muito com eles, né? Sim. Então, o que a gente crê que a gente pôde acrescentar para eles? Pessoas que nunca receberam uma visita, nunca se sentiram olhadas ou amadas por ninguém. Quando recebem uma visita, recebem um abraço, elas são muito gratas por aquilo, né? Conseguimos contribuir com ajuda material, algumas igrejas que nós visitamos que não tem teto, não tem estrutura nenhuma, nós cobrimos alguns lugares, nós doamos cadeiras para oferecer uma condição melhor das pessoas frequentarem aquele lugar. Então nós podemos contribuir com a nossa ajuda material, porque lá, às vezes, com R$50 você alimenta uma criança o mês inteiro. E às vezes aqui, né, o nosso dinheiro, pelo valor das coisas aqui, não consegue ter o mesmo alcance. Sim. E também com a ajuda, principalmente, eles precisam de uma atenção, precisam de carinho, precisam de amor. E você comentou sobre aprender também muito com essa passagem por lá. Quais seriam os maiores aprendizados dessa missão? Os maiores aprendizados dessa missão, se eu puder resumir, é que com tudo, com todas as circunstâncias que eles vivem, de AIDS, malária, expectativa de vida de 50 anos, pobreza, enfim, toda a condição social e econômica que vivem. No meu contexto religioso, né, é um povo muito grato. Por quê? Para quem não tem nada, quando eles se encontram com a salvação, quando eles se encontram com Jesus, de alguma maneira, para eles isso é tudo. Então, eles são muito gratos por isso. Então, eu consegui ver pessoas cantando, pessoas dançando,
pessoas sorrindo por ter se sentido amadas por Deus. Então, com todas as circunstâncias que eles têm, como eu estava dizendo, a gratidão deles é algo muito grande. O mínimo que eles recebem são muito gratos. Do contrário, nós que temos muitas coisas, acabamos não valorizando tanto as coisas pequenas. E o pequeno para nós é muito para eles. E reclamando muito do muito que tem, né? Muito, reclama muito do muito que tem e olha sempre para o que não tem, quando deveria olhar para o que tem. Sim, sim. Olha só, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse algum contato, talvez, da ONG, porque muitas pessoas querem ajudar, querem fazer algum trabalho, mas nem sabem como, não sabem por onde começar, né? Bom, posso deixar o meu e-mail? Pode, porque pode meu deixar. e-mail é um contato, vou deixar também o site da ONG que já está ficando pronto. Certo. O site é www.viaafrica.org.br Certo. e o meu e-mail é bruno.pupio@hotmail.com. E lá eu posso apresentar para vocês, então, respondendo os contatos, os projetos. Nós temos trabalho com crianças, projetos sociais que nós estamos cuidando lá. Legal, muito legal. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Parabéns por esse trabalho. Também, obrigado. E um sucesso aí para a ONG, né? Que ela continue levando toda essa esperança para o pessoal. É verdade. Obrigado. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais miscelânea, tem uma conversa muito interessante sobre coach. Não saia daí. Antes de começar o nosso quadro Tira Dúvidas, tenho dicas de moda. E a dica hoje é para vocês, rapazes, a Agnes vai dar umas tendências aí de primavera-verão. Oi, meu nome é Agnes, sou estudante de design de moda na Univac. Hoje vou falar sobre tendências primavera-verão 2017 moda masculina. A tendência para a moda masculina 2017 trouxe acessórios práticos como chapéus, bolsas e pulseiras náuticas. Eles ficam bons em ocasiões formais e informais, trazendo elegância para o visual. A próxima dica são sobre sapatos, que no próximo ano virão com materiais mais leves e confortáveis. A tendência prima em tons coloridos e metalizados, que são destaques em tênis e sapatos. É uma forma de garantir conforto sem abrir mão do estilo. Esse foi o Dicas de Moda e espero que tenham gostado. Até a próxima! O auxílio para que as pessoas alcancem seus objetivos é uma das funções de um coach. Existe coaching de carreiras, de liderança, de performance, coaching financeiro, de empreendedorismo, coaching esportivo, coaching de emagrecimento, relacionamentos e até coaching de família. Hoje no Tira Dúvidas vamos conversar sobre o papel deste profissional. Bom, e é com a participação da jornalista, palestrante, coach de carreira e empreendedorismo Areta Braga que vamos entender aí todas essas questões aí, todas essas variedades de coaching que existe. Areta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiana. É um prazer estar aqui de volta, né? Ex-aluna, agora entrevistada. Olha Muito só, bom, isso é muito muito legal. Sim. Olha, a gente vai começar nosso papo aqui já com umas perguntas que o pessoal mandou de casa pra gente via WhatsApp. Então vamos conferir as dúvidas dele já sobre esse tema aí. Legal. Vamos lá. Pessoal, eu gostaria de saber se o coaching, na verdade, é um tipo de terapia. Terapia? Será Terapia, olha que tem só. alguma semelhança aí? Isso é uma dúvida que é bastante comum. Se é terapia ou então as pessoas falarem, mas você não é profissional da minha área, como é que você vai conseguir me ajudar? Não, coaching não é terapia, não pode ser tratado como tal, embora existam alguns psicólogos que se especializam também em coaching, usam técnicas. O coaching não tem uma finalidade terapêutica. Enquanto o terapeuta vai tratar em disfunções, problemas, coisas, vamos dizer assim, que muitas vezes tem a raiz no passado, o coach trata de comportamentos, de habilidades, de potencialidades. O coaching ele é do presente para o futuro, enquanto a terapia muitas vezes vai lá no passado. Certo. A gente brinca que a terapia está no subsolo, o coaching está no térreo. Tá? Então, não é terapia. Certo, temos mais uma pergunta. Eu gostaria de saber quanto tempo aproximadamente dura o processo de coaching. Quanto tempo dura? Quanto tempo?
Bom, nos Estados Unidos, um processo de coaching pode ser até uma sessão, até porque eles têm uma visão um pouquinho diferente da nossa, eles são muito mais objetivos. Aqui no Brasil, normalmente a gente fala de processos em torno de 10 sessões. O que acontece? Quando a pessoa procura um profissional, ele vai dizer qual é a necessidade dele e esse profissional vai explicar um pouquinho qual a metodologia dele de trabalho, estabelecer no início desse relacionamento quantas sessões. Normalmente a gente fala em torno de 10. Certo. Há casos em que o cliente consegue atingir o objetivo dele antes e acaba interrompendo o processo porque ele atingiu aquilo que ele queria. Olha, no início do programa, a Fabi aqui quase perdi o fôlego. Quase perdeu o fôlego de tanto coach, de tanta vertente que tem isso. E muitas pessoas acabam, pela vivência, pela experiência, se caracterizando como isso, se apresentando como coach. Mas há alguma formação, algo que torne alguém coach? Olha, não tem, vamos dizer assim, uma instituição que certifique, que credencie, que diga, olha, como a gente tem o registro de MTB para o jornalista, a gente tem o CRM para o médico, no coaching não existe isso. Existem sim escolas e centros que oferecem formação, algumas dessas formações são inclusive reconhecidas fora do Brasil, a que eu fiz é uma delas, que você passa por um processo, tem toda uma formação, você tem pré-requisitos para cumprir. Entre esses pré-requisitos, muitas vezes, está o atendimento acompanhado durante um processo, mas existem também muito bons profissionais que eles não passaram por essas certificações, eles são de uma época que essas certificações até não eram conhecidas, não existiam aqui no Brasil, mas muitas vezes eles eram profissionais da área de RH, de psicologia, que trabalhavam com desenvolvimento de pessoas, que têm uma super sensibilidade, conhecem ferramentas e acabam atuando na área. Então, hoje existe cursos de formação para quem tem interesse, mas existem no mercado pessoas que não têm a formação. O que é importante uma pessoa que está procurando um processo analisar é mais do que se essa pessoa tem uma formação. Olhe sim a formação, mas olhe o histórico dela, o que ela já fez, qual a experiência que ela tem, qual a sua afinidade com ela, porque é muito importante a questão da afinidade do coachee, que é a pessoa que está participando do processo, com o coach, para que tudo transcorra bem. Mas é isso que é o mais importante. Uma dica bem legal. E Arita, você é jornalista, né? Por que você se interessou por isso? Por que você resolveu investir nisso na sua carreira? Na verdade, foi uma demanda pessoal. O que aconteceu? Eu tenho há 10 anos uma agência de assessoria de imprensa, e a gente estava fazendo um trabalho de desenvolvimento de lideranças lá na agência, com um consultor que também atuava como coach. E assim, a gente teve resultados muito legais na nossa liderança e, em função desses resultados, eu me interessei pelo coaching e fui fazer um processo. Eu fui ser coachee. Durante o meu processo, eu me apaixonei pelas técnicas, pelas ferramentas e a gente geralmente termina com um plano de ação ou com um objetivo atingido. No meu plano de ação, eu estabeleci a meta de fazer uma certificação de coaching em até 1 ano, para que eu pudesse desenvolver habilidades de liderança, para que eu pudesse me tornar o que a gente chama de líder coach, que é um líder que treina a sua equipe, que desenvolve sua equipe, o potencial da sua equipe. Eu fiz o processo, aí você vai se apaixonando cada vez mais, já trabalhava com algumas palestras, alguns treinamentos de comunicação por conta da agência, e eu fui juntando as coisas. Olha, então hoje eu trabalho técnicas com a minha equipe na agência, atendo alguns clientes com foco na questão de carreira, de empreendedorismo ou de comunicação, até porque eu identifiquei que há uma demanda muito grande. A gente tem muitos profissionais que são excelentes tecnicamente, mas eles têm uma dificuldade muito grande de se comunicar, e não só no sentido de falar, mas de posturas, de atitudes, da forma com que eles acabam sendo percebidos pelos colegas de trabalho, e por conta disso muitas vezes eles barram o desenvolvimento, eles acabam demorando mais para ter uma promoção que deveriam ter. Então eu acabei juntando um pouquinho de tudo isso. Uma coisa completa a outra, isso é muito bom. E olha, você faz parte então do time que se especializou, né? Que buscou. Sim. Você vê alguma diferença no mercado de um profissional que se especializou e o outro que é por vivência? Só complementando o que o Kaique está falando, porque se popularizou muito a questão do coach. Então, talvez isso seja um ponto negativo de pessoas assim que só, eu sou coach. E talvez isso queime um pouco, né? Então essa dica que você deu é bem legal, né? Para ver quem é essa pessoa, né? O que ela já fez, né? Queima, eu já ouvi esse tipo de crítica de pessoas que me olharam e disseram: você é jornalista, por que agora você é coach? E, nossa, todo mundo agora é coach. Realmente, até por conta dessa invasão de cursos, né? Tem cursos de muito boa qualidade. E assim, qualquer um dá um curso de coaching, porque você não tem uma validação do MEC ou nada nesse sentido, né? Então, realmente, houve uma popularização e uma
banalização, vamos dizer assim. Mas o que eu acho que é importante, a diferença principal que eu vejo não é a formação especificamente. A formação, ela te dá ferramentas, ela acelera o seu processo de desenvolvimento, de preparação para ser um coach, mas não é o bastante. Você precisa da vivência e uma coisa que eu acho que assim, é o essencial para o bom coach, saber ouvir. Primeiro ponto, saber ouvir. A gente fala muito também da questão do care, do se importar. Você tem que estar ali presente 100% com o seu cliente e se importar verdadeiramente com ele. E aí tem um outro ponto que, assim, a maior parte das escolas que eu conheço, formações ensinam, e os coaches que eu conheço que são profissionais de vivência, inclusive o que eu fiz o meu processo, ele não tem uma formação específica, ele é um consultor de carreiras que trabalhou em RH de grandes empresas e é sensacional. O que eles falam muito também? A questão das perguntas poderosas, que é uma coisa que acaba que o jornalista a gente é treinado para perguntar, o coach também é treinado para perguntar. Porque ele te faz perguntas que ele faz você trazer à tona as suas próprias respostas. O coach, ele nunca vai te dar uma resposta pronta. Ele vai te ajudar a achar as suas respostas. Não tem certo e errado, tem o que é certo para você. Olha, vamos conversar mais sobre isso, sobre a sua especialidade também nesse ramo de coach, mas vamos para um comercial. Você de casa, não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais miscelânea, né, Fabi? Oi, já estamos de volta. Hoje falando sobre um assunto muito interessante que é o trabalho do coach. Já já nossa entrevista continua, porque agora é hora do Receitas do Chefe. Obrigada, com fome, você me conta isso. Olá, meu nome é Roberta, sou aluna de gastronomia da Univap e hoje vou ensinar vocês a fazer um risoto de alho poró. Ingredientes: meia cebola picada, 3 colheres de sopa de azeite, 1 xícara de chá de arroz arbóreo, meia xícara de vinho branco, 3 xícaras de água, 2 tabletes de caldo de legumes, pimenta branca a gosto, 1 colher bem cheia de manteiga, sal a gosto. Para começar, você vai dissolver o caldo de legumes na água e deixar ferver. Em uma outra panela, você vai refogar com azeite, o alho poró e a cebola. Agora junte o arroz. Agora coloque o vinho e deixe que o arroz absorva todo o líquido. Assim que o vinho for todo absorvido, a gente vai começar a usar o caldo que já está fervendo. Então você coloca primeiro uma concha, mexe, deixa o arroz absorver bem esse líquido, vem com outra concha e assim umas 5 ou 6 vezes. Esse é o segredo para o seu risoto ficar bem cremoso sem precisar adicionar creme de leite. Depois de colocar 4 a 5 conchas do caldo, o arroz vai ficar cremoso e ele vai ter crescido um pouco. Você experimenta a textura, se essa textura te agrada, você vai desligar o fogo. E aí sim, você vai juntar a manteiga, polvilhar pimenta, sal e direto para servir. Para finalizar, você pode salpicar orégano e regar com azeite. E tá pronto o risoto. Essa foi a minha receita para a Receita do Chefe. Espero que tenham gostado e até a próxima.
Muito obrigado, Roberta. Estamos aqui no estúdio com a Areta, conversando sobre o profissional de coach. E assim, não que eu esteja interessado, não que esteja precisando, mas queria saber, quando um coach pessoal é indicado, quando se vê a necessidade de contratar um... Olha, eu sou suspeita para falar, mas acho que todo mundo precisa de um coach em algum momento da vida. Não estou sozinho, então. A gente brinca até que o coach também precisa de um coach. Olha... Você pode procurar um coach a qualquer momento que você tenha um objetivo, ou mesmo tô perdido, não sei qual é o meu objetivo, quero encontrar o meu objetivo, meu propósito de vida. Legal, você pode procurar um coach. Poxa, eu tenho um objetivo, mas eu quero chegar nele mais rápido, tô meio perdido sobre que caminho seguir para atingir esse meu objetivo. O coach vai te ajudar a construir esse caminho. Ou tem pessoas que procuram um coach porque identificaram um problema, um comportamento que está prejudicando, muitas vezes assim, olha, eu estou recebendo uns feedbacks na minha empresa de que eu sou bom tecnicamente, mas eu preciso aprender a ser menos reativo. Eu já tive casos de cliente que foi exatamente isso. Era uma profissional assim, excelente tecnicamente, que recebeu feedbacks do chefe dizendo... Olha, você tecnicamente está pronto, mas o seu comportamental não deixa que eu te promova agora e tudo mais. Então, a gente fez um processo para identificar quais eram esses comportamentos, como ela podia mudar esses comportamentos para que ela atingisse os objetivos dela. Inclusive, temos uma pergunta aqui de Gabriel Nasti. Ele quer saber se são aplicadas técnicas de ansiedade para controlar também pelo coach. Também. A gente trabalha com algumas técnicas, às vezes, de neurociência, técnicas de respiração, alguns testes, e assim, coach sempre dá tarefa. Essa é a parte que às vezes as pessoas falam, é sério? Tem muita tarefinha. Por quê? O processo é do coach, é da pessoa que está realizando, não é do coach. O coach, ele é um guia, ele é um companheiro que vai te ajudar ali a, de repente, olhar a situação de fora, enxergar ela melhor. Mas é a pessoa quem faz, então as tarefas, o comprometimento é dela. Areta, o Kaique falou sobre o coaching pessoal, né? E assim também, não que eu esteja precisando, mas eu só queria saber assim, o que o coach de emagrecimento pode fazer por nós. Porque assim, por que procurar um coach de emagrecimento ao invés de um nutricionista? Explica pra gente, só para saber mesmo. Geralmente, o coach de emagrecimento, você tem... O mais comum é encontrar duas situações. Pessoas que passaram por um processo de emagrecimento muito grande, ou então, algumas vezes, são nutricionistas que utilizam também técnicas de coaching para ajudar os seus pacientes, os seus clientes, a entender melhor essa relação. O coach, ele vai te ajudar o quê? A identificar quais são os seus comportamentos sabotadores. De repente, você tem algum comportamento sabotador que, vamos supor... Todas as vezes que eu fico nervosa, eu como um doce, e como eu tenho um trabalho bastante estressante, eu acabo ficando nervosa várias vezes, e eu como muito doce, e esse doce está levando minha balança lá para cima. Entendi. Então, o coaching vai te ajudar a elaborar técnicas para identificar qual é o comportamento que está te sabotando, como é que você vai mudar esse comportamento. Então, de repente, você falou da ansiedade. Se eu como doce porque eu estou ansiosa, meu trabalho é estressante, e aí... Por consequência, eu fico ansiosa e como doce, eu vou trabalhar a técnica de redução de ansiedade, eu vou te ajudar a encontrar outras atitudes e comportamentos que você possa desenvolver nesse momento de ansiedade, que não ir lá comer o doce. Né? Então, tem técnicas bem variadas, mas vai mais ou menos nessa linha. Muito bom. Um amigo mandou perguntar... Não, mentira. Essa é a minha mesmo. Eu quero saber das tarefas que são indicadas, né, que o coach passa para os coaches, é isso? Coaches. Coaches, quase. É uma Quais confusão, são essas tarefas, porque assim? tem o coach, o profissional, coaching, o processo, coach, a pessoa que passa pelo processo. Já me perdi. Mas... Todo mundo se perde, até a gente. Mas quais são essas tarefas, assim, normalmente aplicadas? Não dá para dizer exatamente qual a tarefa. Por quê? Quem vai te trazer a tarefa é o seu coach. A tarefa está muito relacionada ao tema que ele trouxe naquela sessão, a como a sessão evoluiu, ao que você aplicou, a quais reflexões vocês tiveram. E assim, a tarefa também geralmente é acordada. Não é uma coisa assim, olha, você vai fazer. É uma coisa assim, faz sentido para você se você fizer tal e tal coisa? Por exemplo, eu já dei uma tarefa para um coach que ele ficou assim, possesso comigo, depois ele voltou dando risada. Era uma pessoa que tinha muita dificuldade de solicitar ajuda.
E esse não solicitar ajuda fazia com que as outras pessoas o vissem como alguém arrogante, de difícil relacionamento no trabalho. E era uma pessoa que não era nada de arrogante, de difícil relacionamento. Mas ele achava que quando pedia um favor, estava incomodando. Então, para não incomodar, não pedia o favor. Olha. E isso gerava uma série de problemas na equipe dele de trabalho. Eu dei uma tarefa que era, olha, então tá bom, na próxima semana, que tal se você pedir 3 favores? E não vale pedir para sua família, que são pessoas muito Olha. próximas com quem você tem facilidade. 3 favores no trabalho. A pessoa me olhou bufando, mas aceitou. Aceitou. Na semana seguinte, quando voltou, falou assim, eu fiquei muito bravo com essa tarefa. Eu fiquei incomodado. Mas como eu sou determinada, eu resolvi que eu ia fazer. E eu fiz e eu percebi que o primeiro foi horrível de pedir, foi difícil. A pessoa se surpreendeu, mas me atendeu tão prontamente que eu vi que não doeu. O segundo foi mais fácil. No terceiro, céu suave, eu percebi que eu fiquei menos sobrecarregado no meu trabalho. Eu pedi um favor para um estagiário que agradeceu, porque disse que eu ensinei a fazer uma atividade nova quando eu pedi aquela tarefa, que aquilo era importante para o desenvolvimento dele. Como resultado e consequência, eu vi que eu podia confiar, eu deleguei mais coisas, eu fiquei menos sobrecarregado, consegui mais cedo para casa e tirar um tempo maior para curtir minha família. Então, olha o que uma tarefinha simples consegue fazer. E qual é a mudança que ela gera? A pessoa que percebeu isso, que ela viu os benefícios dessa mudança de atitude, o que ela tende a fazer? Manter. Então, a gente trabalha sempre com muito foco no positivo. E olha, E a tarefa é uma... Quero dar um exemplo. Posso, Fabiana? Pode, por Quero dar favor, um exemplo fica à assim. vontade. Vamos dizer assim, um exemplo de consulta, uma coisa assim. Se eu estivesse com dificuldade no trabalho com a pessoa que apresenta um programa ao vivo, como eu poderia, sabe? Porque a gente no ao vivo tem que estar de bem, né? Tem que ter uma química ali. Como eu poderia... A gente vai fazer uma sessão no ar, é Não, isso sim, mesmo? só um exemplo. Eu tô achando que A é gente isso. pode fazer... Vamos começar com as perguntas poderosas. Que tipo de problema você teria com essa pessoa? Eu acho que eu não posso muito dizer. Então, depois a gente marca uma Depois a gente sessão, mas conversa. o coach, o que ele faria? Ia puxar isso. Que tipo de problema? Você já conversou? Você já fez? Ia te ajudar a você mesmo achar o caminho de repente falar, nossa, tô imaginando uma situação aqui total fictícia, porque não é uma total sessão fictícia. né, real e tudo mais. Mas, de repente, você ia perceber e falar assim, nossa, eu fico incomodado, eu tenho problema, mas eu nunca disse para essa pessoa que eu tenho problema com isso, isso, isso. Tá, que tal você dizer de tal maneira, eu ia te preparar para ter essa conversa, de repente essa conversa ia mudar tudo. Eu fiz um trabalho uma vez com um grupo que tinham algumas dificuldades de comunicação, e numa dessas formações que eu fiz uma que fala sobre as 5 linguagens da valorização no ambiente profissional. Todos nós temos 5 linguagens, tem gente que conhece as 5 linguagens do amor, as 5 linguagens da valorização são baseadas nela, que são as linguagens que a gente expressa amor ou apreciação pelas outras pessoas e a gente espera que as pessoas expressem apreciação por nós na nossa própria linguagem. Quais são elas? As palavras de afirmação, aquela pessoa que gosta de elogio, né? O tempo de qualidade, aquela pessoa que gosta de compartilhar momentos, que gosta de sentar com você olho no olho sem interrupção. São os presentes, não tem nada a ver com ser interesseiro. Quando a gente fala de presente, de repente assim, eu adoro um bombom sonho de valsa. É uma boa dica essa. Se você presente. trouxer, Presente se é uma boa você dica. trouxer um Também sonho acho de uma valsa boa para mim, dica. eu ganhei o dia, mas não é pelo valor. É porque você dedicou tempo para escolher algo que tem valor para mim, no meu mundo. A gente tem o toque físico, que no ambiente profissional a gente não trabalha tanto, até por conta de assédio e N questões que se tem. Mas, né, de repente, principalmente a galera jovem, né, aquela batidinha de mão, aperto de mão firme, que faz muita diferença. Né? Então, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes e me fugiu agora um aqui ao vivo. Olha. Suspense. Tarará! Vamos deixar esse daí no... Coaches também Vamos precisam de deixar isso daí coaches. no ar. Também precisam de Exato. coaches No e tem ar. hora que o ao vivo tira a No gente final, um a gente pouquinho vai do deixar foco. os contatos da Areta e quem ficou curioso para saber Aí o eu mando o quinto- teste para fazer qual é a sua linguagem. E Areta, você falou né, de algumas técnicas aí. Você falou da tarefa. Então, vocês trabalham com diversas ferramentas, né? Eu Sim. queria que você falasse um pouco dessas ferramentas que vocês utilizam. São ferramentas tanto de psicologia, de neurolinguística, testes, desde essas tarefas e exercícios. Quando se trabalha em grupo, alguns tipos de dinâmica de grupo com reflexão. Por exemplo, nesse trabalho de 5 linguagens do amor desse grupo mesmo, qual que foi a ferramenta que a gente usou? Teve um mini workshop que a gente falou sobre as linguagens, né?
O tempo de qualidade, atos de serviço, era a linguagem, Olha. lembrei. Que é aquela pessoa que, assim, eu gosto quando chega para mim e diz assim, Fabi, eu vi que você está cheio de serviço, posso te ajudar com alguma coisa? Né? Ou que oferece ajuda. Então, a gente fez um workshop, apresentou a linguagem para o grupo, depois a gente fez como ferramenta mesmo, a gente usou um formularinho, um teste que você identifica qual é a sua principal linguagem, qual é a principal linguagem do outro. Dentro das linguagens, a gente tem alguns dialetos. Quais são esses dialetos? Algumas coisas específicas. Por exemplo, quem é atos de serviço, tem algumas coisas do tipo, eu gosto que você pergunte para mim como eu quero que seja feito. E aí depois eu pedi para cada pessoa desse grupo dizer, dentro da sua principal linguagem, que tipo de atitude é o que mais te agrada, o que mais te deixa feliz ou não. E compartilhar no grupo. Nesse compartilhar as linguagens, gerou uma empatia muito grande, porque algumas pessoas perceberam que assim, nossa, Fabi, você é atos de serviço, né? Aquele dia eu falei que eu ia te ajudar, mas eu acabei deixando o serviço pela metade e eu percebi que isso te incomodou. Me desculpa. O que aconteceu? Às vezes uma rusguinha, aquilo que você falou do... quando a gente tem um problema com alguém, né, que apresenta o programa, o que acontece? Claro pode... que ele não tem, tá? mas pode mas ter... foi só fictício mesmo. Então, ao invés de ser um problema real, pode ter sido só o quê? Você se comunica usando uma linguagem e essa outra pessoa outra. Sim. Então, se você reconhece que a minha linguagem é essa, o do outro é essa aqui, eu começo a entender as atitudes dele e não levar como uma ofensa. Eu brinco que em casa, por exemplo, meu marido poderia ter economizado muito dinheiro se ele conhecesse as 5 linguagens do amor antes de se casar comigo, porque ele tem a linguagem dos presentes, ele gosta muito de presentear. E as minhas principais linguagens são atos de serviço e tempo de qualidade, ou seja, era só ele tirar o lixo e passar um tempinho junto comigo assistindo TV, estava tudo resolvido, e ele ficava gastando com presentes, coitado. Atos do amor. Nossa, o papo tá muito bom. Estourou nosso tempo, nossa produtora tá ali com a plaquinha, ó, avisando a gente, faz tempo que já tá para encerrar. E temos os contatos para o pessoal que estiver interessado no seu serviço de coach? Mais, né? Sim, temos. Tem uma página no Facebook, Areta Braga Coach. A gente está subindo semana que vem para o ar o site também. Legal. Também super fácil de achar, aretabraga.com.br. Se entrar lá, se cadastrar, mandar um e-mailzinho, eu respondo o que for sem problema. Se quiser, de repente, esse teste aí das 5 linguagens de valorização, posso mandar também. Legal, muito bom. Obrigada, viu, Areta? Adorei. Imagina, eu que obrigada agradeço. pela sua participação. Muito obrigado e volte sempre. Sempre que vocês chamarem. E você de casa também, muito obrigado pelos vídeos, pelas perguntas. E a gente se vê semana que vem, né, Fabi? É isso mesmo. Continue ligado aí na programação da TV Univap e acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.